Louvado seja Deus. Ele é poderoso. Amém? Muito bom dia a todos que nos assistem. Vai compartilhando aí o link. Vamos orar? Pai, nesta manhã de domingo, o primeiro dia da semana, nós decidimos iniciar esse dia na casa do Senhor. Esse lugar é a sua casa, é a congregação dos santos, é o lugar onde o Senhor manifesta a sua bondade e misericórdia através da comunhão, pois a palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos ou mais pessoas em meu nome, ali eu estarei presente. A igreja é a resposta do seu sonho lá na cruz. Nós nascemos quando o Senhor morreu na cruz. Ali a igreja nasce. Louvado seja o nome do Senhor, por nos dar o privilégio de poder sermos igreja do Senhor. Nós estamos felizes por estarmos aqui. Estamos felizes em saber que em todo lugar, em todas as cidades, nesse momento, no Brasil, há um povo que se reúne pelas manhãs, num domingo igual a esse, que inicia adorando ao Senhor, compartilhando da palavra. Glória a Deus, glória seja dada ao seu nome, Senhor. Não somos diferentes, não somos diferentes. Aqui nós estamos, para louvor e glória do teu santo nome. Aqui nós estamos, ó Pai. Usa-nos segundo o teu querer, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido. Aleluias. Aleluias. Nós vamos tratar de um tema muito importante nessa manhã. Obrigado, Gustavo. Hoje está meio rouco, né, Gustavo? Essa gripe, né? Esse resfriado. Também estou saindo de uma brava aí. Amados, bom dia, né? Mais uma vez. Eu quero falar hoje da importância do jejum. Por que é que nós devemos jejuar? É um pouco, para algumas pessoas, esse tema jejum, ele não é tão necessário, ele não é tão importante. E eu vou explicar por quê. Para algumas pessoas, falar de jejum é como se nós colocássemos a carroça à frente dos bois. Porque o que antecede o jejum é uma vida de santidade. O que antecede o jejum é uma vida de devoção a Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, quando nós tratamos de um tema tão profundo que é o jejum, para quem não tem hábito de orar, de ler a Bíblia, de congregar, de praticar a comunhão, então é o mesmo que chover no molhado. Torna-se para esta pessoa, ouvinte deste tema tão lindo, uma perda de tempo enorme. Então, quem não tem hábito de ler a Bíblia, de congregar, de orar, de evangelizar, de praticar a comunhão, jejuar nada mais é do que uma dieta. Não tem utilidade alguma. Biblicamente falando, não serve para absolutamente nada, a não ser para você perder uns quilinhos, que é bom. Todos os efeitos acaba sendo bom. Então, jejuar é para quem entende verdadeiramente que ser evangélico não é apenas frequentar um templo de uma igreja evangélica. Que ser evangélico não é levar um título nas costas de obreiro, de pastor, de músico. Que ser evangélico
é viver o Evangelho. E independente onde você esteja, seja em uma igreja que ela é extremamente conhecida na cidade, forte, atuante, relevante, poderosa em Deus, ou seja, em um grupo minúsculo de gente que se reúne no fundo de uma casa todas as semanas, num chão batido de terra vermelha, onde os bancos são tamboretes, latas de tintas velhas viradas ao contrário. Então, amados, ser evangélico é muito mais do que algumas observâncias religiosas. Ser evangélico extrapola as convicções humanas. Ser evangélico extrapola, está muito além da racionalidade humana, daquilo que eu acho que é certo e errado. E existem alguns elementos necessários para que eu possa entender o porquê que eu sou evangélico. Por que é que eu sou evangélico? Ponto, acabou. Então, eu estou me envergonhando. Eu estou um pouco... Escola bíblica é bom porque a gente consegue trabalhar esses temas melhor, né? Você pode fazer pergunta também, caso você queira, tá? Nós temos um microfone ali, ó. Você fala, pastor, eu quero fazer uma pergunta. A gente libera o microfone, só não faça fora do microfone, porque quem estiver assistindo não vai conseguir participar. Nós estamos vivendo tempos, eu vou entrar no texto, nós vamos vivendo tempo, rapidinho, em que a igreja evangélica, ela se despersonalizou. A igreja evangélica, ela perdeu sua característica de igreja bíblica. Porque quando nós vamos lá para a reforma protestante, quando Martim Lutero, na tentativa de reformar a igreja católica apostólica romana, ele não quis reformar a igreja, nunca foi o objetivo dele reformar a igreja. O objetivo dele foi mostrar para o Papa e para os clérigos, para os líderes religiosos, que o caminho que a igreja estava seguindo era um caminho antibíblico. Então ele vai construir 95 teses, ideias com base na Bíblia, a partir da justificação da fé, dizendo que a igreja precisava voltar para as Escrituras. E a Igreja Católica não aceitou isso. A Igreja Católica rejeitou essas teses. A Igreja Católica rejeitou a construção teológica de Lutero, inspirado pelo Espírito Santo, de que ela teria que observar a Bíblia. E a palavra papal era infalível. O que é a palavra papal infalível? O que o Papa dizia era infalível, ou seja, tinha poder, era poderoso. E manter a igreja na obscuridade, o povo na obscuridade, manter o povo de uma forma que eles não pudessem ler a Bíblia, tanto é que não tinha as Escrituras Sagradas traduzida para a língua do povo. Ela era uma língua que apenas os padres, os sacerdotes da Igreja Católica poderiam ler. Não tinha tradução da Bíblia para o povo não tinha acesso às Escrituras, somente os professores, padres, os estudantes de teologia, os freis que tinham acesso às Escrituras. Então, quanto mais se proibia o povo de ler a Bíblia, mais o povo se tornava refém da igreja. Então a igreja fazia o que ela bem entendia naquele tempo. A igreja fazia o que ela bem entendia. Então Lutero, cheio do Espírito Santo, falou, está errado, a gente precisa voltar para as Escrituras. Pois bem, ali, quando há o racha mesmo, assim, para ser bem popular, quando há a divisão entre a Igreja Católica e Lutero, e o grupo que seguia Lutero, os luteranos, que logo depois vai surgir o movimento luterano, nasce uma igreja 100% ou seja, uma igreja bibliocêntrica, uma igreja bibliocêntrica. O que é uma igreja bibliocêntrica? O centro daquele movimento religioso é a Bíblia. A partir dali para frente, ou seja, 500 anos atrás, surge a igreja evangélica, que os pilares dela, são 5, os pilares da igreja evangélica, somente a graça, somente a fé, somente Deus, somente Cristo e somente as Escrituras. O pilar da igreja é esses 5 elementos que eu disse, e a Bíblia está ali. A Bíblia está ali, como centro de observação das construções doutrinárias.
como centro de observação dos costumes morais. Então a receita de bolo para a igreja prosperar, a receita do bolo para uma vida de santidade, a receita do bolo para uma intimidade é a observação da palavra. Com o passar dos anos, esta observação da palavra começa a ser deturpada, já estava sendo deturpada a partir da igreja primitiva, com os ensinos dos apóstolos. Nós vamos ver vários movimentos surgiram no ano 60 depois de Cristo, como os agnósticos, por exemplo, homens que se determinavam pais da sabedoria, que lançavam dúvidas sobre os ensinamentos dos apóstolos. Paulo ensinava uma coisa, eles iam lá e ensinavam outra. Pedro falava uma coisa, eles iam lá e falavam outra. E nós tínhamos outros movimentos que vão surgir na época do apóstolo João, quando João vai escrever os seus livros, as suas últimas cartas que antecedem o livro de Apocalipse. João vai dizer, deixar claro, eles não são nossos, por isso que eles não estão no nosso meio, não dê ouvido para eles. Dizendo o seguinte, esses caras são hereges, cai fora desses caras. Paulo vai falar muito sobre os hereges que estavam se infiltrando no meio da igreja. E então havia um combate necessário contra as heresias lá na igreja primitiva, na igreja de 2000 anos atrás. O irmão de Tiago, que biblicamente falando é um dos irmãos de Jesus, filho de Maria, ele vai escrever Judas, ou melhor, ele vai escrever o livro de Judas, o livro de Judas, não o Judas Iscariotes, o Judas, irmão de Tiago. Ele vai escrever um único livro, um texto, um único capítulo. E ele vai exortar a igreja a batalhar pela fé. Ele vai falar, nós temos que batalhar pela fé, nós temos que defender a nossa fé, gente. Nós temos que defender a fé cristã. Tem muita heresia se levantando aí, gente. Nós vamos levantar e defender a fé, gente. Falar do amor de Cristo é fácil, quero ver defender. É isso que ele vai dizer. E quando nós vamos ler as cartas de Paulo, Paulo a Timóteo, Paulo a Tito, Paulo a Romanos, nós vamos ver Paulo a Coríntios, nós vamos ver Paulo defendendo a igreja. Paulo defendendo o amor ao evangelho. E Paulo avisando, fique longe de algumas pessoas. Fique longe de algumas pessoas. Vou dar nome, o Alexandre Latoeiro, aquele que mexe com obras de artesão, que mexe com esculturas de latão. Pois bem, aquele cara, foge dele. Ele é herege, me deu muito problema. Ele começa a citar nome de pessoas. Fala, cai fora desse fulano. Esse fulano abandonou, amou o presente século, amou mais o mundo do que a palavra, do que Deus corre dele. Então nós vamos ver uma igreja, um grupo de gente que estava colocando o Cristo no centro, pilar da igreja, a coluna, a esquina, a viga de esquina que sustenta a igreja. A palavra de Deus, a comunhão. Então nós vamos ver isso ao longo da história, e ao longo da história, por causa disso, por causa dessa situação, começou a morrer muita gente. Então nós temos a morte dos apóstolos como os primeiros mártires da fé, homens que deram suas vidas para que isto aqui chegasse até nós. E depois deles, nós vamos ver uma perseguição muito grande contra os cristãos. Foram mais de 1000 anos de perseguição contra quem se levantava, contra quem se posicionava contrário à fé cristã. Nós vamos ver os judeus sendo perseguidos, nós vamos ver outros movimentos religiosos sendo perseguidos, mas enfim, dentro do movimento cristão, falando especificamente dos evangélicos, a própria igreja romana se torna um movimento anti-evangelho. Eles não queriam que a igreja avançasse, eles não queriam que a igreja evangélica avançasse, então começa a perseguição. Começa a perseguição dos nossos, praticamente os nossos pais da igreja evangélica. Não pais da igreja cristã, pais da igreja evangélica. E aí muita gente morre queimado, morre na fogueira, morre enforcado, morre apedrejado, para que as escrituras chegassem até nós. Conta a história, eu tenho um livro publicado pela editora Mundo Cristão, chama O Livro dos Mártires. Fala memória, acho que é o John Stott que escreveu, sei, enfim, não lembro. Ele vai dizer que um homem por nome Romano, não que ele era romano também, mas o nome dele era Romano.
Ele foi impactado pelo evangelho. Alguém falou de Jesus para ele, ele se converteu. Ele ficou cheio do Espírito Santo, ele se rendeu à graça, ele se rendeu ao amor de Cristo, ele queria falar de Jesus para todo mundo. Havia um decreto de Roma, Pilatos disse, não se fala desse movimento aqui. Quem falar vai ser preso. E quem insistir vai ser morto. E ele estava nem aí, como muitos outros também, não estava preocupado com isso. Saiu falando de Jesus para todo mundo, saiu falando de Jesus até que pegaram ele. Prenderam ele. Só que esse cara fez uma revolução tão grande na Itália, nas cidades vizinhas, centenas de pessoas se converteram ao cristianismo por causa da pregação do evangelho, por causa do amor desse homem, do jeito que ele pregava o evangelho. O Pilatos falou, não, eu vou dar um jeito, vou mostrar para esse povo, quem manda aqui sou eu. Amarrou ele num pedaço de pau, num tronco, no meio da praça, chamou todo mundo do vilarejo, chamou todo mundo da cidade. Isso é real. Um monte de gente em volta. O Pilatos disse assim, você vai parar de falar desse... Você vai parar de falar desse evangelho aí, dessa palavra que você anuncia. Desse Cristo. Ele falou, não vou. Não vai não? Não vou. Então vou mostrar para todo mundo que está aqui. O que acontece com alguém que desobedece? Pegou o chicote e desceu o chicote no cara. Mas bateu até sair pele na ponta do chicote. Ele ficou carne viva. Lá deu mais uma chance para ele. O governador deu uma chance. Você vai parar? Ele falou, não vou parar. Vou continuar. Até que irritou tanto o governador, ele falou assim, vai lá e soca a boca dele. Mas enche de soco. Um soldado foi lá e deu tanto soco, mas tanto soco nele que abriu um buraco aqui. Abriu um buraco aqui. E o livro diz que dava para se ver os dentes, a carga dentária dele. E aí o governo falou, você vai parar? Ele falou, não, agora que eu vou continuar mesmo. Porque com uma boca eu já falava do amor de Cristo, com duas então, agora que eu vou, agora vai ser melhor ainda. Até que mandaram tacar fogo no corpo dele. Enquanto o fogo começava a pegar no corpo dele, ele começava a louvar o Senhor. Ele começava a louvar a Deus pegando fogo. E essa situação, essa experiência, fez todas as pessoas que estavam lá se converterem ao Senhor Jesus. Até hoje tem uma igreja em homenagem no lugar onde ele foi executado. Pois bem, para chegar isso aqui para nós, foram séculos de homens dando suas vidas por amor ao Evangelho. E aí nós chegamos nessa era pós-moderna, uma era onde nem Deus está no centro, nem o homem está no centro, é uma era que é a era da confusão psicológica, da confusão que nada satisfaz o homem. E nós vamos ver uma deturpação das Escrituras, nós vamos ver um desrespeito à igreja, nós vamos ver um desrespeito à própria autoridade eclesiástica, porque ela não se dá o respeito. Ela é a origem da confusão e da corrupção dentro das igrejas. E nós vamos ver um povo viciado em ser corruptos, maltrapilhos e nojentos. Corruptos por se venderem a trocos de badulaques, venderem a trocos de negociatas. Eu faço e Deus faz para mim. Eu dou e Deus dá para mim. Essa é a corrupção da fé. E quanto mais você dá, mais eu garanto que você vai receber. Na realidade, quem dá é porque já recebeu. Ninguém dá porque vai receber. A pessoa dá porque ela já recebeu. É diferente. Esse é o evangelho bíblico. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade. Eu só estou dando porque eu já tenho. Eu não estou dando porque eu vou receber mais. Eu estou dando porque eu já tenho. E a partir daí é com Deus. Se Ele vai te abençoar ou não, é com Ele. Então nós temos esse movimento corrupto dentro da instituição. Aí, dentro da igreja, não é dentro da instituição, dentro da igreja.
Vamos deixar bem claro isso. Paulo Romero escreveu um livro chamado Decepcionados com a Graça. Ele escreveu esse livro nos anos 90. Nos anos 90 já havia uma decadência da igreja brasileira. Da corrupção, das negociatas, vamos para as vendas, das indulgências. Há um resgate da igreja evangélica brasileira na prática das indulgências, que isto é originário na igreja católica romana primitiva. Os primeiros passos da igreja romana se vendia osso de galinha, dizendo que era o osso da perna do apóstolo João, pedaço de madeira, dizendo que era um pedaço da cruz de Cristo, copo de água, dizendo que essa água foi a água do tanque onde Jesus foi batizado, onde Jesus tomava água, e as pessoas compravam. Pedaço de pano, dizendo que era do lençol onde Jesus foi enrolado por José de Arimateia. Fora os títulos dados pelo Papa, assinado pelo próprio Papa, que você comprava e ganhava o direito de ir para o céu. Isso são as indulgências da igreja católica. E a igreja evangélica resgata as indulgências quando ela começa a oferecer para as pessoas caneta ungida para você levar para casa, assinar contrato, sal ungido para você jogar nos ambientes da sua casa, rosa ungida para você jogar, para você dar em alguém, pedaço de roupa para você jogar num doente. Mas tudo isso mediante uma oferta. Você oferta e você leva para casa. Então a igreja, ela se prostituiu a partir da perda da sua identidade, que é o quê? Que é o distanciamento das Sagradas Escrituras. E aí com isso tudo, nós vamos ver os templos cheios de pessoas, abarrotadas de pessoas, que são extremamente vazias do conhecimento do Senhor Jesus, da graça e da santidade, daquilo que afasta o homem do pecado, da injustiça, da imoralidade, do mau caratismo, da corrupção, da mentira. Hoje a mentira, ela ganhou um tom de verdade, porque nunca existiu na face da terra um povo tão cínico e tão enganador do que os próprios religiosos. E aí eu não incluo só os evangélicos, eu incluo os evangélicos, católicos, espíritas, testemunho de Jeová. Todos os religiosos. Não tem um grupo mais cínico do que os próprios religiosos. E o que é isso? Por que isso? Por que isso tem dentro da igreja evangélica? Por que a igreja evangélica está nesse livro? Porque houve uma distância, um distanciamento das Escrituras. As pessoas não querem ler a Bíblia. As pessoas não estão preocupadas em orar, muito menos em jejuar. Então, quando nós vamos falar em jejuar é a ponta, ou melhor, é a base do iceberg. É aquilo que está escondido debaixo da água. E quando você vê um iceberg, você vê a ponta dele para cima. Mas o que está para baixo é imensurável. Então as pessoas não querem ler Bíblia. Estudar teologia era um prazer magnífico da igreja. Era algo exclusivo da igreja, para a igreja, a partir da igreja. Algo que despertava no coração dos irmãos um desejo ardente em conhecer a palavra, porque estudar teologia nada mais é do que conhecer a palavra. E hoje estudar teologia se banalizou. Hoje se estudar teologia se tornou sinônimo de imbecilidade. Tem gente que prega contra o estudo da teologia, pastores que são contrários ao estudo das Escrituras. Não se ensina mais as Escrituras, ou seja, não se prega teologia nas igrejas. Há uma decadência moral da igreja evangélica brasileira. Há uma decadência estática, ou seja, ela está parada, se apodrecendo naquele lugar, ela está se engessando, enraizando numa cultura de corrupção, de sujeira, de mentira, vícios, ódio, rancor, negociatas, disputas, poder. Há um lixo moral dentro da igreja evangélica brasileira, em cima dos púlpitos da igreja evangélica brasileira, líderes com seus microfones em suas mãos, que fazem dos microfones uma arma de defesa pessoal, de política, de estratégia para se beneficiar e arrancar as coisas das pessoas.
Nunca se viu um grupo de gente tão desnutrido espiritualmente, tão fraco moralmente, como é a igreja evangélica brasileira nos dias de hoje. Pessoas desinteressadas em cultuar, pessoas desinteressadas em semear, pessoas desinteressadas em acolher, pessoas desinteressadas em evangelizar, pessoas que nunca falaram de Jesus Cristo para ninguém, mas estão com suas bundas sentadas nos bancos há décadas dentro da igreja. Não falam porque se falar, elas vão lutar contra, elas vão guerrear contra si mesmas, porque se elas falarem, elas vão revelar as suas próprias sujeiras. Elas não têm moral para falar. Elas não conseguem anunciar o evangelho porque elas não têm moral. Elas não falam de oração porque elas não oram. Elas não falam de escritura porque elas não leem. Elas não falam de adoração porque elas não adoram. Então ela se infiltra dentro das igrejas evangélicas e estão ali como os ratos, isolados em seus buracos. E a liderança se cala, com medo de perder essas pessoas, porque a grande maioria são dizimistas, ofertantes, colaboradores, ajudam. São pessoas de status social, de repente é um juiz da cidade, é um político, é um médico, é um doutor, é um advogado, é uma pessoa, é um funcionário aposentado de uma companhia que ganha muito dinheiro e ele é importante para aquela igreja. E com isso nascem então os covardes que estão em cima do púlpito, alimentando pessoas mais covardes ainda. São falsos profetas alimentando lobos e não ovelhas. Então, quando nós chegamos num tema, por que jejuar? Eu me pergunto, para que pregar esse tema para uma nação? Não digo a minha que eu pastoreio. Não digo a igreja que eu pastoreio. Pois louvado seja Deus. Obviamente, não conheço a todos. Mas a gente procura ensinar a verdade nesse lugar e os interessados buscam a verdade. Mas para que jejuar? Para que jejuar? Sabe como funciona o jejum dos crentes de hoje? É ficar trancado no quarto assistindo Netflix sem comer. Assistindo séries de TV sem comer, o dia inteiro. Assistindo séries de TV sem comer. Sabe como funciona o jejum de hoje? Dos crentes de hoje? É apertar um botão e dizer, não vou comer. Aí ele trabalha o dia inteiro, ele se relaciona o dia inteiro, ele vai para o serviço, ele vai para a faculdade, ele vai para a academia, o dia inteiro sem comer. Esse é o jejum das pessoas de hoje. Esse é o jejum dos crentes de hoje. Que não tem nada a ver com as escrituras, por isso eu estou dizendo. É o jejum do chiclete. Vou me jejuar do chiclete, porque eu mastigo muito chiclete, vou ficar sem chiclete um mês. É o jejum da Coca-Cola, vou ficar sem Coca-Cola, porque eu sou dependente da Coca-Cola. É a Coca-Cola mesmo que faz você ir para o inferno. É a Coca-Cola que faz você ser forte diante do diabo, ou fraco diante do diabo. É jejum do legumes. Vou ficar à base de legumes. Sabe qual é o legumes? Uma batata doce que sustenta pra caramba. Uma saladinha de tomate com pepino. Pô, bem temperadinha com azeite. Pô, que jejum de legumes, hein? Vou passar 15 dias comendo só legumes. Porque o Daniel fez isso, eu vou fazer. Então, com todo respeito, você está fora das escrituras. Você não sabe o que é jejuar, porque não sabe o que é ler a Bíblia, porque não sabe o que é orar, porque não sabe o que é relacionar com Deus, porque não sabe da importância da igreja. Da igreja. Por que é que o senhor está todo dia no culto, pastor? Porque o senhor é presidente da igreja? Porque se o senhor não for, ninguém vai? Não. Porque eu sou cristão, porque eu amo a igreja, porque eu amo a Bíblia, porque eu amo orar. Não é responsabilidade de grana, não é responsabilidade com você, é responsabilidade com Cristo. É esse nível de responsabilidade que nós temos que ter. Eu preciso olhar para alguém e ter esse alguém como referência. E dizer, poxa, eu preciso ter uma responsabilidade. Por que o senhor gosta de ler a Bíblia, pastor? Por que o senhor gosta? Então, você precisa ter o mesmo. E a liderança de um ministério tem que ser exemplo para a sua igreja. E o que nós menos estamos vendo é gente que serve como exemplo.
E se você tem exemplo dentro da sua casa, se o seu marido é exemplo, se a sua esposa é exemplo, se o seu filho é exemplo, se o seu pastor é exemplo, mas você não aceita esse exemplo, você é um grande hipócrita. Você é um grande hipócrita. E a Bíblia vai chamar, o próprio Jesus vai chamar de imprudente, insensato. Nós temos que ser exemplo um para os outros, de santidade. As pessoas têm medo de confrontar o pecado alheio. Por quê? Vai perder a amizade. Não vai frequentar mais minha casa. Não vai olhar mais para minha cara. Hoje não se diz mais, irmão, se converta. Não se diz mais. Irmão, você precisa de Jesus. Por quê? Porque esse é o caminho que a igreja está seguindo. Esse é o caminho. Ontem eu estava falando com as minhas meninas, a gente estava conversando. Estava ensinando-as. E quando a gente vai ensinar, o chicote estrala mesmo, elas sabem disso. Estão aprendendo isso. E eu disse ontem para elas, não mintam. A mentira ela começa quando o telefone toca e você fala para sua mulher, fala que eu não estou. A mentira começa aí. Falei, não mintam, fala a verdade. Nunca se ensinou tanta mentira nos dias de hoje. Nós estamos vendo a mídia secular divulgar coisas absurdas, pastores realizando casamento gay. A homossexualidade agora se tornou padrão, natural dentro da igreja. Não pode ser assim, está errado. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele quer encontrar a sua noiva com vestes brancas, aleluia. Vestes brancas. Enfim, tomei quase 1 hora do meu tempo. Meia hora. Não sei se vou conseguir ministrar esse estudo completo. Tem 30 páginas. Por que nós devemos jejuar? Lucas capítulo 4, verso 12. Nós vamos até 10:30. Lucas 4:12. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. A TV está desligada, meu filho. Voltou do Jordão. E foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naquele dia não comeu coisa alguma. E terminando ele, teve fome. Tem um camarada chamado Kenneth Reagan, apesar de não concordar com a maioria dos conteúdos teológicos desse sujeito, algumas coisas a gente retém que é bom. Ele vai dizer o seguinte: o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar muda você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Então jejuar não muda Deus, mas muda você. E uma coisa que nós temos que começar a observar no texto de Lucas capítulo 4, verso 1 ao 2, quando Jesus sai do batismo, quando ele foi batizado por João Batista, e ele sai, ele vai para o deserto, e ele consegue jejuar 40 dias, uma coisa é certa, ele não fez isso porque ele era Jesus. Porque se ele fosse fazer isso, pelo simples fato de ser Jesus, ele abandonava o jejum no 3º dia. A Bíblia diz que ele negou-se a si mesmo, tomou forma de homem. Então, se como homem ele fosse fazer aquilo, ele ia morrer. Ele não ia dar conta. Então as pessoas olham e falam assim, pô, Jesus conseguiu, eu também consigo. Por que Jesus conseguiu? Volta para o texto. Vai para a Bíblia. Tenta entender por que ele conseguiu. Está lá, está bem claro, está nu, está explícito da nossa cara. Volta para o texto. Coloca para mim, por favor, de novo. Volta ao versículo anterior.
Jesus cheio do Espírito Santo. Ele só conseguiu ficar 40 dias jejuando porque ele estava cheio do Espírito Santo. O jejum sem o Espírito Santo de Deus não é jejum, é dieta. Já começa por aí. Ele só jejuou porque desceu sobre ele o Espírito Santo. A Bíblia diz que um espírito em forma de pomba desceu sobre ele. E uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho, quem eu amo. Então como é que eu decido jejuar sem estar cheio do Espírito Santo? Eu tenho que orar antes, eu tenho que orar muito. Por quê, pastor? Porque não é uma batalha contra o diabo, é uma batalha contra a carne. Porque contra o diabo quem luta é o Senhor. Mas contra nós quem luta é nós mesmos. Nós precisamos da força do Espírito para vencer nós mesmos. É nós que lutamos contra nós. E sem o Espírito em nós, nós fraquejamos, nós recuamos, nós não damos conta. Sabe quando você manda uma mensagem para mim, ou você liga para a tua esposa e fala: não estou dando conta, vou ter que comer. A carne venceu. Porque começou errado o seu jejum. Ele foi antibíblico. Foi um jejum inspirado, quem sabe, pelo pastor da igreja. Por isso que eu não inspiro aqui, não fico dando aqui, 7 semanas de jejum, 40 dias, eu não faço isto. Por que eu não faço? Porque o jejum é individual, é você e Deus. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto fundamental. Jejuar não é comer ou não beber durante certo período de tempo. Jejuar é renúncia. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o jejum é um teste para conhecermos qual é o desejo que nos controla. Mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. Meu Deus do céu, se uma Coca-Cola te controla, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Se um café te controla, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Porque você está preso e dependente em algo que sem aquilo te faz sofrer. Então eu preciso renunciar. Você quer ver? Se o seu trabalho te controla, tenta jejuar em dia de trabalho. Tenta jejuar trabalhando. Tenta. Ficar o dia inteiro lá no seu trabalho, em jejum. Vai vir um monte de explicação, não dou conta, é muito quente, carregar peso com o estômago vazio, ficar aqui na escrivaninha escrevendo, aqui na mesa escrevendo, ficar na frente do computador, vai vir um monte de explicação. Quando devemos jejuar? Esse é o tempo de jejum, não afrouxa. Nós estamos vivendo o tempo de jejum. Quer vitória? Se consagre, se santifique, porque a vitória só vem quem está cheio e revestido da graça, do poder de Deus. Quem está cheio da unção do Espírito Santo. Para isto a sua carne não pode ser cheia, ela tem que ser vazia. É o tempo certo de jejuar. O tempo é agora. Mateus 9, verso 14. Nós vamos ler 2 versículos. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Por que jejuamos nós e os fariseus porque nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Volta, vai.
E disse-lhe Jesus: podem porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Ou seja, eles precisam jejuar, estando comigo aqui? É o que o texto está dizendo. Dias, porém, virão que eu, Jesus Cristo, não estarei mais aqui, então eles vão ter que jejuar. É isto que a Bíblia está dizendo. Quando eu tenho que jejuar? Agora, porque Jesus não está, o verbo encarnado não está aqui. Quando ele estava, não precisava. Ué, o Deus encarnado está aqui, o noivo está aqui na minha frente, está o Pedro, o João, o Mateus, o Lucas, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. E Jesus está aqui. Vou jejuar para quê? Aí ele vai dizer, não precisa, mas na hora que eu for, aí nós vamos separar os meninos dos adultos, os covardes dos valentes, os fracos dos fortes. Então quando é que tem que jejuar? Agora. Não, vou esperar o anjo vir, esperar o arcanjo descer na minha sala, o serafim com asas, que vai me cobrir e dizer, jejue. E aprenda a jejuar para os motivos certos, pelo amor de Deus. Aprenda a jejuar pelos motivos certos. Eu vou voltar para o texto de Lucas 4:2. Vou voltar para o texto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, terminando eles teve fome. Qual era o motivo de Jesus jejuar? Por que é que Jesus jejuou 40 dias? Porque ele ia enfrentar a cruz lá na frente. Havia uma pessoa, ele sabia, ele precisava, era o início do ministério dele, pastor Ricardo. Ele estava começando o ministério dele. Ele estava entrando em um propósito porque ele sabia que dali para frente não ia parar mais. O único final dele era a cruz. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro exemplo, Esther capítulo 4, verso 16. Esther 4:16. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuar por mim, e não comais, nem bebeis por 3 dias, nem de noite, nem de dia. As minhas servas, também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei se parecer a ele. Esther pediu um jejum ao seu favor, porque ela ia falar com o rei. E de acordo com a lei, mulher não podia se apresentar na frente de um rei. Ela poderia morrer, e ela ia levar para o rei uma informação tão importante, que havia no reinado um inimigo que queria destruir com os hebreus, enfim. E qual foi o pedido? Jejua lá para a gente lá. Há um propósito definido. Nós temos um motivo certo para jejuar. Outro, Daniel capítulo 2, verso 3. Daniel 2, capítulo 10, verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. Daniel fez um jejum após receber uma direção de Deus. Uma palavra de Deus, motivo certo para jejuar. Motivo certo para jejuar. Jonas capítulo 3, verso 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Jonas entra na cidade de Nínive, fala do amor de Deus e pede o arrependimento, porque se o povo não se arrependesse, Deus ia destruir Nínive como destruiu Sodoma. Deus ia acabar com Nínive, como fez com Sodoma. Lembra? Fogo que desceu do céu na cidade de Sodoma, queimou com tudo, matou todo mundo. E aconteceu com, sabe o que acontece com o povo? Quando eles ouviram a palavra, se arrependeram. Sabe o que eles foram fazer?
jejum. Propósito específico, propósito muito bem definido. Êxodo capítulo 34, verso 28. Êxodo 34, verso 28. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Moisés jejuou antes de receber os 10 mandamentos. Propósito bem definido. E nós vamos ver inúmeros textos, Paulo e demais apóstolos jejuando antes de receber qualquer instrução de Deus. Atos capítulo 13, verso 2. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Veja, há um direcionamento para o início da vida missionária de Paulo. Aqui é o começo. Aqui ele estava como auxiliar de Barnabé. Ele era o pastor auxiliar. O Barnabé ia na frente e o Saulinho ia atrás segurando a bolsinha do Barnabé. Lá na frente vai mudar. Você vai ver que vai virar Paulo e Barnabé. O jejum precisa ter propósito. Jejum precisa entender porque eu preciso fazer jejum. Cheio do Espírito Santo. Enxergar o porquê preciso do jejum. Vai para Esdras, capítulo 8, verso 21. Nós vamos ler 3 versículos. Esdras 8, 21. Então, apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós. Olha isso, que coisa maravilhosa. Para nossos filhos e para as nossas fazendas. Porque me envergonhei de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo do caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força, a sua ira, sobre todos os que deixam esse Deus. Nós, pois, jejuamos e pedimos ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas ações. Esdras está dizendo o seguinte aqui: nós jejuamos porque isto é um ato de dependência total de Deus. Nós dependemos dele para vencer. Nós dependemos deles para sucumbir ao inferno. Nós dependemos dele para a porta que está fechada se abrir. Nós dependemos dele para que o milagre que não existe torne a existir. Para que o impossível se torne possível. Nós dependemos dele, mais ninguém. Mais ninguém. Segundo ponto. O jejum é um revestimento de autoridade para vencer o diabo. Mateus 17, 21. Mas esta casta de demônios se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Há coisas espirituais que você só vence orando e jejuando. Autoridade, revestimento de autoridade de Deus sobre o inferno. Jesus ensina que determinadas castas só saem por meio da oração e jejum. E isso vai nos trazer o maior revestimento de autoridade espiritual. Terceiro, o jejum é a negação do pão que nos sustenta para a aceitação do pão que nos gera vida. Eu vou repetir. Jejum é uma negação do pão que nos sustenta para a aceitação do pão que nos gera vida. Mateus 4, 4. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da minha boca. Como eu disse, o jejum ele vem atrelado, alinhado com a observação das Sagradas Escrituras e joelho no chão. Oração. É tão gostoso orar. É tão bom orar. Eu tenho o costume de orar pelas pessoas. Gostei de orar pelos outros. Eu oro pelos outros. Depois que eu fui ler a carta de Jó, e eu fui ver nos últimos capítulos do livro de Jó, que Deus mudou a história de Jó, quando Jó parou de orar para si mesmo, quando Jó parou de pedir bênção, pedir milagre, pedir cura, pedir portas abertas, pedir restituição. Quando Jó falou, você quer saber, tenho orado, nada resolve. Então é o seguinte, eu vou orar pelos meus amigos. A Bíblia diz que quando ele começa a interceder em favor dos seus amigos, o cativeiro de Jó muda. O que é que nos chama para orar? As nossas necessidades é antibíblico. Os nossos desejos é antibíblico. Porque se você só ora quando você tem necessidade de alguma coisa, você está fazendo uma barganha com Deus e Deus não barganha com ninguém. E quando você diz, eu não consigo orar porque não tem palavra, é porque você não sabe orar. Você não tem intimidade com o Pai, mora na casa dele, come na mesa com ele, mas não tem intimidade com ele. Não consegue falar com ele. Fala com todo mundo, fala com o chefe, fala com o amigo, fala com a professora, fala com os amiguinhos da escola, fala com todo mundo e fala mais que o homem da cobra. Quem conhece o homem da cobra? É aquele homem do saco da cobra que fica na praça falando que tem uma cobra dentro de um saco, e fala, e nunca revela a cobra. Já viu já, ô pastores? E aí vem dizer que quando vai orar, não tem palavras para falar com Deus, por isso que ora 3 minutos. Não, meu filho, você não fala com Deus porque você não conhece Deus, não tem intimidade com Deus, não sentiu o amor de Deus, não vive o amor de Deus. Desculpa fiar dessa. E usa outro argumento. Em 3 minutos eu falo tudo que eu tenho que falar para Deus. Mentira, não fala. Você não fala. Apesar de Deus conhecer todo o seu interior, conhecer antes daquilo que você vai pensar, Ele quer ouvir de você, Ele quer ouvir você dizer. A Bíblia diz no livro de Gênesis, a partir do capítulo 3, Deus aparece para Caim, depois de Caim matar o seu irmão, e Deus pergunta para Caim, onde está o teu irmão? Deus já sabia que Caim ia matar o seu irmão Abel, quando Caim saiu do ventre da mãe dele. Deus sabia onde Caim ia ocultar o corpo de Abel. Então por que Deus vira para Caim e diz, diga, onde está o teu irmão? Porque Deus estava esperando de Caim uma retórica, uma fala, uma humilhação, uma negação, uma renúncia. Deus estava esperando Caim dobrar os joelhos e ficar ali 2, 3, 4 horas dizendo, Senhor, eu me arrependo de ter matado o meu irmão, eu me arrependo, o egoísmo, a vaidade, a inveja tomou conta de mim, Deus me perdoa. É isso que Deus esperava. Aí vem com essa conversa que em 5 minutos fala tudo para Deus que tem que falar, enquanto muitos falam, para! Olha a Bíblia! Tu ora 5 minutos porque tu é fraco, com todo respeito a você. Tu é fraco de intimidade com o Pai. Tu não conhece o amor do Pai. E agora está discordando comigo. Pode discordar, meu lindo. O Espírito de Deus fala para mim que tem gente discordando comigo agora, que está me assistindo. O Espírito de Deus diz, tem gente discordando de você. Tudo bem. Se você acha que está certo viver sendo alimentado de bolacha com água, vamos ver até onde você vai. Porque para cair, basta apenas estar de pé.
Para cair, basta apenas estar de pé. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que palavra é esta? Misericórdia. É as frases de efeito do apóstolo Luiz Hermínio. Deus abençoe ele, é uma bênção, um homem de Deus, mas é as frases de efeito dele. Porque se tem um cara que é campeão usar frase de efeito, é o Luiz Hermínio. As palavras dele é papo, só frase de efeito. Benção, Deus tem usado ele nessa geração. É as minhas retóricas. A palavra que sai da boca de Deus é essa aqui, ó. É essa aqui. Essa é a palavra que sai da boca de Deus. Incrível que pareça, tem gente que nunca leu a Bíblia inteira e está 40 anos na igreja. E se leu, não entendeu 80% do que está escrito aqui. E não importa o que eu faça, o que qualquer outro pastor faça, não vai mudar essa geração. Só Deus para mudar essa geração. Só Deus para mudar essa geração. Uma geração egoísta, uma geração que só olha para o seu ventre, para o seu umbigo, uma geração que não está interessada em buscar intimidade com o Pai, mas querem buscar intimidade entre si, entre eles, entre nós. Você pode ser o mais íntimo meu aqui, você pode ser mais íntimo do Oséias, você pode ser o mais íntimo do Gustavo. Se Jesus vir, vai ficar você e o outro que se perdeu em seus braços, em seus afagos, em seu carinho, em sua atenção. Eu tenho que ser íntimo do Pai, meu Deus do céu. Eu tenho que acordar de madrugada, dobrar o meu joelho, orar, sentir a voz do Espírito dizendo: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu fico vendo a disputa de poderes, a necessidade de aparecer, de estar nos holofotes, de querer se envolver com a política, envolver no meio da sociedade como sendo o cara que vai resolver tudo isso. Não vai, ninguém vai. Bolsonaro não vai, Lula não vai, ninguém vai. O único que pode resolver é Jesus Cristo, e Ele não está interessado em resolver essas coisas. Porque Ele vai dizer que o meu reino não é aqui, o meu reino não é aqui. Ele não está interessado em organizar a política desse país, mas Ele está interessado em organizar a política dentro de você, porque Ele sabe que se Ele organizar você, a política muda. Quem está entendendo, diz amém? Quem não está concordando, fica em silêncio. Olha, a igreja inteira. Agora é hora para você dizer amém. Porque o silêncio, peguei todo mundo, né? Eu vou voltar. Quem está entendendo diz amém. Quem não está concordando fica em silêncio. Ah, tá todo. Ah, Jesus. Louvado seja Deus por tudo, pela vida de vocês. Louvado seja Deus pelos seus projetos, pelos seus planos, pelos seus sonhos. Louvado seja Deus pelos seus negócios. Louvado seja Deus pelo seu emprego. Louvado seja Deus pela sua família. Louvado seja Deus pelos seus filhos. Louvado seja Deus por tudo. Mais louvado ainda é pela intimidade que você tem com Deus. Você e Deus. Tem uma canção que eu ouvi de um sujeito, não sei quem é, que canta essa canção. Está lá no meu carro, no pendrive. Ele diz assim: agora eu sou igual filho mimado. Mexeu comigo com tudo do meu pai. Não é? Com tudo pro meu pai. É? Leandro o quê? Leandro Borges. É isso. Conto mesmo. Conto tudo para ele. É só eu e ele. Não tem coisa melhor do que contar pro pai. Contar as aflições para o pai, contar as tristezas para o pai, contar tudo para o pai. Dizer: pai, estou aqui, ó, fraquinho. Chorar nos pés dos pais, abraçar o papai de madrugada, aquele frio. E você sente o calor do Espírito envolvendo você.
Não tem coisa mais profunda de ser sondado pelo Espírito enquanto você dorme. Aí não tem medo de perder. Porque se você perder é porque Deus não queria que você tivesse. Você não tem medo de ganhar, porque se você ganhou, é porque Deus queria te dar. Você não tem medo para onde você vai, para o que você faz, porque a sua vida pertence a Deus. E Ele faz, porque Ele é Deus. Aleluia. Então o jejum ele pode ser uma prática vazia se não for feito de forma correta. Vamos fazer uma análise textual em Isaías 53, 3, nesse versículo só. Isaías 53, 3. 58, perdão, 3. Nós vamos ler apenas a parte A. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? É uma pergunta. Por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o jejum não é para obter favor de Deus ou mudar a sua vontade. O Isaías entendeu bem. Quando ele chega nessa fala, ele encerra essa fala, ele entendeu bem essa parte. E aí ele continua. Por que afligimos nossa alma e tu não sabes? Em outras versões ele vai dizer, por que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requerei todo o nosso trabalho. Agora, a última parte na NVI, por favor, meu filho. A última parte na NVI, muito bem. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram seus empregados? O que o Isaías está trazendo aqui? Está trazendo aqui o retrato daquilo que é o jejum nos dias de hoje. Deus! Estou aqui, deixa no texto, deixa aí. Estou aqui me humilhando. E o Senhor não faz nada. O Senhor não repara para mim, Deus. Estou aqui, Deus, com fome. Estou aqui, Deus, fazendo esse esforço danado, e o Senhor não faz nada. E Deus responde, no dia do seu jejum, o que você está fazendo é para o seu agrado e não do meu. O seu agrado é que eu responda aquilo que você quer. Você não está interessado em descobrir o que eu quero para você. O jejum nos lança para o colo do Pai e nos faz perguntar para o Pai: o que tu queres para mim, Pai? É jejum para largar da Coca-Cola, não é jejum para descobrir o que o Pai quer, é jejum para entrar na empresa, para a porta abrir, não é jejum para saber se Deus quer aquele emprego para mim. Nós não estamos interessados em ter a resposta de Deus, nós estamos interessados em que Deus nos responda. E Ele diz, vocês estão explorando seus próprios interesses. Jejum não é obter favor de Deus. Jejum é se santificar e se tornar forte, poderoso em Deus, poderoso em guerra. Você pode aplaudir Jesus por isso? Eu tenho alguns minutos. 10:18 agora. Jejum não é para impressionar os outros com uma espiritualidade farisaica. A pessoa entra na igreja, fraco, semblante caído,
parecendo um moribundo. Abaixo. Vamos tomar café, irmão? Estou em jejum. Dobra o joelho, ó Deus. Deus de Abraão, Isaac. Tá, o irmão está em jejum, deixa ele orar. Vai na casa da sogra, almoço de domingo. A filha vai almoçar. Os filhos vão almoçar. A mulher vai almoçar. A sogra vai almoçar. Os cunhados vão almoçar. Todo mundo vai almoçar. E ele vai. Só ele que não, porque ele é o bonitão, ele está de jejum. E ele já sabia que esse almoço ia acontecer antes do jejum dele sair. Antes dele colocar o jejum em prática. Então, falta a humildade. Aí ele chega no meio da família. Não vou comer não, estou em jejum. Eu vou orar para vocês, vocês comam porque eu estou de jejum. Rabassúbias. E solta uma língua estranha. Dá uma rajadinha. A sogra diz, nossa, mas eu fiz aqui aquela carne que só você gosta. Se eu soubesse, não tinha feito. Não posso, estou em jejum. Não vou quebrar o meu jejum por coisa nenhuma. Fariseu. Podia fazer o quê? Preparar a família, preparar o ambiente, preparar tudo. Não é? Com muita humildade, com muita, muito carinho. O almoço poderia até acontecer sem ele lá. Ou de repente com ele lá. Mas dentro de um outro ambiente, dentro de um nível de espiritualidade, que a glória voltasse para Deus, não para ele. Triste, sabe? Quietinho. Jejum. Por que as pessoas fazem isso? Porque não lê a Bíblia. Porque não ora. Mateus 16, solta a NVI. Mateus 6,16, filho. Perdão, hoje eu estou trocando os textos. Quando jejuares, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Já. É muito interessante que quando a Bíblia chama alguém de hipócrita, ninguém assusta, mas quando um pastor fala, hipócrita! O senhor precisa mudar esse jeito de pregar seu aí, pastor. Você assusta as pessoas, em vez de trazer as pessoas para perto. Quem fala mais alto, a Bíblia ou eu? Porque se a Bíblia não está, se a palavra de Deus, que fala a mesma coisa que eu, não está tendo efeito para o outro, mas eu estou tendo efeito, então você está vindo aqui apenas para escutar o que eu tenho para dizer. É mais importante para você o que eu tenho para dizer do que de fato aquilo que eu digo em relação à palavra de Deus. Jejum e oração são propósito, são voto que você faz com Deus, compromisso que você faz com Deus. E tudo que você fizer, faça com sabedoria. E faça para a glória de Deus, meu amado. Oh, meu Deus. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer, portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de quando o meu eu e o meu orgulho sai na frente daquilo que eu estou fazendo, não refletem glória alguma para Deus. Quando eu desço desse altar com um sentimento que me arrebentei hoje de pregar, hoje a mensagem foi bala, hoje arrebentei na retórica, na teologia, o meu orgulho, o meu eu colocou tudo por água abaixo, porque não houve glória alguma a Deus. Quando eu pego a minha melhor oferta,
Eu vou semear na vida do meu pastor, na igreja, na vida de um irmão. Vou semear no ministério, no missionário. Está aqui, ó, é para a sua vida. E eu me encho de orgulho daquilo. E eu me sinto bom por ter feito aquilo. Não subiu glórias para Deus. O seu coração se encheu de glória. Tudo quanto fizeres, faça para a glória de Deus. Eu quero recomendar um filme para vocês assistirem. Chama Desafiando Gigantes. Quem já assistiu, levanta a mão. Então não vou recomendar nada não, porque já... todo mundo assistiu. Então estou atrasado, achando que eu ia bombar agora. Agora, vou assistir ontem de novo. Assiste de novo. Eu achei uma cena linda, vou dar spoiler. Uma cena linda do filme, quando o técnico de futebol, ele ganha um jovem para Jesus. E esse jovem pede perdão para o pai. E há uma restauração, há uma cura familiar. E o pai empresário tem muita grana. Eles vão lá na escola, pega o carro do técnico, um carro velho que só dava problema, ele não tinha dinheiro para comprar outro carro. Pega o carro do técnico, leva o carro embora e coloca uma caminhonete, uma big de uma caminhonete, top no lugar. Ele sai para fora, procura o carro, cadê o carro? Tá ele e o técnico auxiliar. E aí o técnico fala, tem um bilhete ali, vai na caminhonete, tem um bilhete dizendo assim, esse carro, essa caminhonete é tua, é um presente seu, o pai do menino que deu. Aí a cena volta para o pai e para o menino, o pai vira para o menino e fala assim, não fale para ninguém isso. O pai está dizendo para o filho assim, a glória que nós fizemos vai para Deus. Aleluia. Hoje é o seguinte, a maioria das pessoas hoje quer a glória para si. Por que está impraticável comunhão entre pastores? Porque um quer fazer algo melhor que o outro e mostrar que é mais competente que o outro, que pode fazer mais que o outro. Está ridículo isso. É ridículo isso. É uma disputa entre liderança. É uma disputa, quem tem um louvor melhor, quem tem a banda melhor, quem tem o melhor pregador, quem tem o melhor templo. O melhor título. Hoje nós temos diácono, presbítero, pastor, apóstolo, sacerdote e semideus. Daqui a pouco vai surgir um cara que é semideus. De tanto título que estão dando por aí. Patriarca, apóstolo patriarca. Uma nação cega se encurvando a homens mais cegos ainda, que se impressiona com títulos. Porque meu pastor é apóstolo. O seu é o quê? O seu é só pastor. Não, o seu é pequeno. O seu tem que prestar conta para o meu. É? Porque o meu é apóstolo. E o meu é bispo. Então ele está acima do apóstolo. O seu pastor, o pastor William é pastor? Só. Então o seu pastor William tem que prestar conta para o meu apóstolo. E o meu apóstolo presta conta para o seu bispo. Ok? E o bispo presta conta para quem? O pastor patriarca. Ele é o cara, ele está lá na Colômbia. Eu estou falando, bons entendedores entenderão. Tá ligado, né, Júlio? Está lá na Colômbia, patriarca. Agora ele é patriarca. Um canalha de um pilantra. Sem vergonha, que vai dar conta com Deus na hora que Jesus voltar. Manipulador de pessoas. Eu já vou adiantar já. Esse tipo de gente não sobe nesse altar para pregar. E não é ser ditador, não é ser dono da igreja, não é ser nada disso. É que aqui tem um povo que conhece bem a Deus e conhece a palavra. Outra coisa, para encerrar aqui, vou fechar. Se você anda procurando profecia em outras igrejas, porque é bom de vez em quando receber uma profetada, fique por lá, não volte. Porque se essa profecia não serve para você, meu filho, nada mais serve. Fique por lá, não volte, por favor. É isso aqui, ó. É isso aqui que é importante para você, para a sua família. É isso aqui.
No nome de Jesus. No nome de Jesus. E eu encerro com uma coisa. Cumpre aquilo que você propôs a fazer, gente. Cumpre. Para de ficar soltando palavra pro ar. Para. Seja homem. Davi, antes de morrer, chamou Salomão, foi dar um conselho para ele. Filhão, vem cá. Está no livro de 2 Reis. Vem cá. Papai vai morrer. Está no livro de Samuel. Papai vai morrer. Atenta bem o conselho que eu vou te dar. Em primeiro lugar, seja homem. Em segundo lugar, medite na palavra de Deus dia e noite. Escuta aqui, vem cá comigo, a igreja toda, você que está assistindo. Seja homem. Isso vale para mulher. Seja mulher. Não é, filha? Não é verdade? É. Sim. Seja homem. Falou que vai fazer, faça. E se você entender que não dá para fazer, diga. Não fuja. Porque homem não é só aquele que dá a palavra e cumpre. Homem é aquele também que entende que a palavra dada foi mal mensurada, mal planejada. Ele admite isso para a pessoa para quem ele deu a palavra. Não foge covardemente. Falou que vai fazer, não dá para fazer, descobriu que não dá, falou antecipadamente, falou. Vai lá, encare a pessoa na qual você assumiu um compromisso e diga por que você não vai fazer. Mateus 5,37. Pode. A voz voltou? Não. Tá ali. A voz vai e vem de vez em quando, né? Eu sei como é que é isso aí. Cantei muitos anos na banda. Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Que passar disso vem do maligno. Semana que vem eu entro no jejum. Segunda-feira começa um jejum. Legal. Aí dá segunda-feira. Hoje não vou fazer não, vou deixar para amanhã. É desse jeito. Domingo, a partir de semana que vem, eu estou fiel nos cultos. Só faça chuva, faça sol, estou lá. Dá o primeiro ventinho. Não vou não, os meninos vão pegar gripe. E eu também estou meio resfriado, não vou não. Para com isso, meu filho, melhor que você não fale. Melhor fique quieto. Olha o que diz Salomão em Eclesiastes 5, versículo 4. Olha lá. Quando a Deus fizer algum voto, Eclesiastes 5, versículo 4. Quando você fizer um voto, cumpra-o, sem demora. Pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Vê o versículo 5. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Quando eu receber meu salário, vou dar uma oferta, 50% do meu salário. Primeiro salário meu, vou dar uma oferta. Aí recebe o salário, tem umas contas de casa para pagar. Não vai dar não. Hipócrita. É assim que você conduz a sua vida e é assim que você vai conduzir sua família, sua esposa, seu esposo, seus negócios. É assim. Eu vou fechar com o último, que é a tampa da panela. Deuteronômio 23, verso 21. 2 versículos. Quando votares algum voto, se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-los, pois o Senhor, Deus, certamente pedirá conta de você. Você será culpado de pecado se não cumprir. Versículo 22. Mas, se você não fizer o voto, de nada será culpado. Gente, eu já recebi, eu vou encerrar por aqui, já recebi tanta gente no meu gabinete. E tanta gente que chegou nessa igreja e disse assim: a partir de hoje você pode contar comigo. A partir de hoje, estamos juntos.
A partir de hoje, essa igreja pode contar comigo. A pessoa sumiu na primeira adversidade. No primeiro problema, sumiu. O primeiro não que eu disse, não pode fazer isso, meu irmão. Sumiu, não voltou mais. Teve um homem uma vez, chegou para mim e falou: pastor, eu vou sustentar o seu ministério. Quanto o senhor precisa para ganhar por mês? Quanto o senhor precisa por mês para ganhar? Por mês. Eu falei: não, fique em paz. Semeia lá. Não. Ele era empresário. Quanto o senhor precisa de salário por mês? Para o senhor ter que sair da sua empresa e viver da obra 100%. 5 mil, pastor? 10 mil? Fala para mim. Eu falei para ele assim: tudo que eu dependo para viver por mês, irmão, Deus já tem me dado. Ser sustentado por Deus é o suficiente para mim. Só a graça dele me basta. Ficou 2 meses com a gente e foi embora. Se eu tivesse largado tudo e falado: então tá aqui o Pix da minha conta, todo mês você põe na minha conta. Tá, irmão? Tava passando fome hoje. Em nome de Jesus, colha essas palavras do seu coração. Trabalhe isso na sua mente. Faça igual o cavalo, o boi. Mastigue. Engula. Regogite. Mastigue de novo. Fique a semana toda pensando nisso. Assista a mensagem novamente. E seja um cristão melhor para a glória de Deus. Se coloca de pé aplaudindo ao Senhor Jesus. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Amém, amados. Tem nada a ver o que aconteceu aqui. Foi para um lado, Gustavo para o outro e eu entrei no meio. Isso acontece nas melhores igrejas. Na Batista Lagoinha acontece. Normal. O músico vai para um lado, o cantor vai para o outro, o músico tem que parar. Normal. Não repare. Irmãos, à noite nós temos culto de missões e evangelismo. Não esqueça de trazer as suas primícias alimentares. Comida, para quem não sabe, é comida, alimento. E a sua oferta? Você vai sair daqui agora, vai passar no banco, vai tirar um dinheirinho, uma graninha, manes. Você vai colocar no envelope, oferta missionária. Ok? Esse dinheiro vai para o caixa da assistência manancial, da nossa associação manancial de assistência, já misturei tudo, da nossa associação, enfim, estou travando. Projeto manancial, pronto, mais fácil. Tá bom? Vai lá pegar lá 50, 100, vai preparar essa oferta, o alimento. O que você vai fazer? Você vai trazer a sua oferta. Presta atenção, quem está aqui. Pastor, não posso, esse mês está apertado. Pega 10, pega 5, pega 50, pega 100. Faça isso. Chega aqui, pega um envelope de missão. Cadê o envelope de missão? Está lá, né? É um grandão. Nós vamos trocar isso em breve. Coloca dentro e deixa em cima da mesa, junto com o alimento. Não vai pôr no gasofilácio. Vai pôr em cima da mesa, junto com o alimento. Quando as irmãs for recolher os alimentos, já sabe para onde vai o dinheiro. Pega o seu envelope e não coloque envelope vazio, pelo amor de Deus, para mostrar o que está fazendo. Não seja um fariseu. Faça isso. Mas eu tenho que pagar R$100 do jantar de casais, agora tem que dar uma oferta. Ninguém está forçando você a dar, eu só estou dizendo. Faça isso. Quem está aqui, quem está aqui, não sei nem quem está em casa você vai fazer isso. Quem tá aqui, se todo mundo que está aqui fizer um pouquinho, já vai ser bastante coisa para a noite. No nome de Jesus. E traga a sua cesta básica, traga lá um saco de arroz, um feijão, uma lata de óleo, enfim, leite, o que mais que precisa? Produtos de higiene, né, Cláudio? Enfim, traga para a gente poder, então, preparar as nossas cestas básicas e ajudar as pessoas necessitadas, no nome de Jesus. Amém?
Deus falou com você, sim ou não? Amém ou não? No nome de Jesus, estenda suas mãos assim, eu vou orar por você. Espírito de Deus, a tua palavra não volta vazia, Senhor. Continue nos alimentando, abrindo os nossos olhos, nos dando coragem, ousadia e força. Ensina-nos a ser santo como tu és santo. Conduz os nossos caminhos para a verdade e para a justiça. Senhor, que os nossos esforços sejam para a glória do seu nome. Os nossos jejuns seja para fortalecimento, ó Deus, para a nossa fé, para a edificação, para louvor do teu santo nome. Te aplaudimos essa manhã, Pai, no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente.